Os pensadores do século das luzes. O salão de Madame Geoffrin foi um lugar de encontro dos intelectuais e artistas na Paris do século XVIII. Lá, eles realizaram leituras coletivas de obras literárias importantes para a formação do pensamento iluminista. O período ficou conhecido como o século das luzes. As ideias iluministas influenciaram a independência dos Estados Unidos, 1776, e a Revolução Francesa, 1789. A pintura de Anicet-Charles Gabriel Lemonnier representa um desses encontros literários, no qual foi lida a tragédia de Voltaire, O Órfão da China. Entre todas as personagens que constam nessa pintura, destacamos Rousseau, D'Alembert, Diderot e Voltaire, representado em busto. Neste infográfico, inserimos duas personagens que não constavam na pintura original, Montesquieu e Adam Smith. Eu acredito na ciência e na razão acima da Igreja e do Estado absolutista. Todos devem se submeter às leis. Também sou a favor da liberdade religiosa e política. Em minha vida escrevi cartas, contos, tragédias, ensaios e sátiras a perder de vista, sempre defendendo a liberdade de expressão e de pensamento. As minhas opiniões polêmicas renderam-me simpatias e inimizades por toda a Europa. Voltaire publicou suas cartas filosóficas em 1734. Elas foram escritas no período em que o filósofo francês viveu exilado na Inglaterra. Por isso, são também conhecidas como Cartas Inglesas. Essa coleção de ensaios é uma fonte preciosa sobre o pensamento de Voltaire. Cartas Filosóficas reúne textos críticos sobre a postura conservadora do clero e da nobreza francesa, além de ensaios elogiosos ao liberalismo inglês. Cândido é o texto de ficção mais conhecido de Voltaire. Em tom de sátira, conta a história de um jovem que vive tranquilamente em um castelo sob a tutela do filósofo Pangloss, cuja máxima otimista é «Tudo vai bem no melhor mundo possível». Um dia, expulsos do lugar, os dois passam a perambular pelo mundo. Enfrentam tantas adversidades que Cândido conclui que o mal está em toda parte e começa finalmente a questionar a filosofia do mestre. Por trás da história, há críticas aos diversos valores e instituições do período, como a Igreja, o Estado absolutista e o conservadorismo de muitos filósofos. Os filósofos franceses Jean d'Alembert e Denis Diderot organizaram a primeira obra coletiva do Ocidente, a Enciclopédia. Uma das mais importantes do Iluminismo, essa obra foi publicada na França em 1772. A obra levou mais de 20 anos para ser concluída e contou com a contribuição de especialistas das diversas áreas do conhecimento. Entre esses nomes, destacamos Rousseau, Montesquieu e Voltaire. Na ocasião de sua publicação, a Enciclopédia foi proibida pelos reis absolutistas e criticada pela Igreja Católica. O homem é naturalmente bom. A sociedade é que o corrompe. Sou contra a escravidão. Com que direito escravizamos um homem que naturalmente nasceu livre? Eu acredito que todo mal venha da desigualdade e que o povo deva ser soberano. O contrato social, acompanhado da educação e do contato com a natureza, é capaz de consolidar essa soberania. O Contrato Social é a principal obra do filósofo Rousseau. Publicada em 1762, parte do princípio de que todos os homens nascem livres e, portanto, devem decidir coletivamente seu destino, em sociedade. O livro foi condenado pelas autoridades francesas na época em que foi lançado, por ser considerado contrário ao governo e à religião. Para não ser preso, Rousseau, que vivia na França, foi obrigado a voltar para a Suíça.
A expressão popular na França do século XVIII, laissez-faire, laissez-passer, ou deixai fazer, deixai passar, não é minha, mas cabe bem em meu discurso. A frase é do economista francês Vincent Gournay. Concordo com ele porque acredito que seja necessário promover a liberdade econômica. Com a obra A Riqueza das Nações, lancei as bases do liberalismo econômico, fundamentado na defesa do livre mercado, da livre concorrência e da não intervenção do Estado na economia. A Riqueza das Nações é a obra mais importante do escocês Adam Smith. Foi publicada em 1776. Nela, o filósofo estabelece os fundamentos do liberalismo econômico, com base no livre mercado e na livre concorrência, sem a intervenção do Estado. Em minha opinião, para combater a tirania é necessário descentralizar o poder, dividindo-o em legislativo, executivo e judiciário. É claro que fui perseguido por causa de minhas ideias, especialmente pelo meu livro O Espírito das Leis, escrito no período em que passei na Inglaterra observando o que estava acontecendo na política e na sociedade de lá. Mas meu recado foi dado. As leis não podem ser fruto de caprichos pessoais, mas decorrem da realidade social e histórica de um povo. O Espírito das Leis foi publicado em 1748, após o período em que Montesquieu viveu na Inglaterra. Lá, o filósofo e jurista observou o desenrolar revolucionário do sistema político de uma monarquia parlamentar, cujo rei deveria obedecer a leis constitucionais. Defendia a ideia de um governo dividido em 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo.